Redução na quantidade de chuvas e temperaturas extremas resultaram na maior estiagem dos últimos 10 anos. Segundo o levantamento, estima-se perdas de 33% na safra de milho e de 13% na safra de soja. Ao redor de 75% das lavouras de soja do Rio Grande do Sul estão no processo vegetativo e parte já está indo para o fechamento. Nós temos soja que tem hábitos determinados, isto é, florescer ou não floresce mais, e temos as que têm hábito indeterminado, né, que voltando a chover e coisa, elas continuam a florescer. Então existem essas características, nós não temos a dimensão da ocupação do território e do espaço com essas duas variáveis. Nós vivemos no Rio Grande do Sul um período de estiagem, caracterizado por chuvas com distribuição espacial irregular e também em volumes, em quantidade de precipitação também variando bastante irregular. É a característica de um ambiente de neutralidade climática. Não vivemos o fenômeno El Niño, quando temos chuvas acima da normal no sul do Brasil, e nem o período de Laninha, quando temos chuvas abaixo da normal. A composição desse ambiente agora, que caracteriza estiagem, isto é, a baixa oferta de água para que as plantas desenvolvam com normalidade. Esta falta de água tem feito com que lavouras, mesmo em condições de um solo bem manejado, elas não tenham o crescimento adequado e nem a frutificação adequada. Reduz o processo de fotossíntese, que é o acúmulo de transformar brilho solar em energia, em alimento e em fibra, né? Então esse processo da fotossíntese está restrito. Por quê? Temos uma combinação de 3 fatores: pouca chuva e mal distribuída. Segundo, a umidade relativa do ar está mais baixa. Terceiro, as temperaturas estão acima da média normal climatológica. Isso faz com que haja grande evaporação da água do solo e da transpiração das plantas. Então, esse conjunto de fatores tem limitado o desenvolvimento das plantas, caracterizando o quadro de estiagem. Nós temos plantas que podem estar verdes e não frutificarem, o que a gente chama de seca verde, né? Agora, a seca, ela caracteriza pela perda total das plantas, isto é, a morte das plantas, porque no solo atingiu o chamado ponto de murcha permanente. E quando estamos entre o ponto de murcha permanente e a chamada capacidade de campo do solo, quando nós temos a maior oferta de água disponível para a planta, nesse intervalo nós poderemos ter a planta normalmente desenvolvida ou a planta que, mesmo estando verde, por déficit de oferta de água, ela desenvolve menos, reduzindo a sua produtividade. Então, o quadro de estiagem vai significar onde as chuvas ocorreram com mais frequência, onde o solo está melhor construído em fertilidade, teremos quebras, porém não tão acentuadas. E nas áreas onde a chuva foi menor e o solo tem problemas de compactação, as quebras serão maiores. E isso vem em prejuízo de toda a economia, de todos os setores, né? Mas, em voltando às chuvas, evidentemente, isso se restabelece condições de melhor rendimento, de produtividade. Haverão perdas? Sim, isto é incontestável. O volume, o quantitativo disto, não há como se prever nesse momento. E, evidentemente, a persistir esse quadro de neutralidade, o prognóstico climático que o Instituto Nacional de Meteorologia coloca não é muito animador de oferta maior de água para o mês de fevereiro e para o mês de março. Investir em estratégias de manejo de solo ajudam a amenizar os impactos do déficit hídrico nos cultivos de grãos de verão. Então, a cada centímetro que desce em um solo bem manejado, nós temos 1 a 1,2 milímetro de água disponível para a planta. A planta
no período de florescimento precisa de 6 a 8 milímetros de água por dia. Portanto, se a raiz vai até 40 centímetros, vamos dizer, da soja, em tese eu tenho água disponível para 7 dias. Né? E daí deve chover para que a planta não comece a sentir. Evidentemente, isso a grosso modo. Né? Agora, se a raiz vai no solo compactado e ela não passa, vamos dizer, de 12 centímetros, eu tenho água para 2 dias. E daí a planta começa a sentir. Né? Então, a construção desse reservatório de água se faz de 3 formas. Primeiro, planta viva e planta morta, para gerar os agregados que vai dar a porosidade. Segundo, plantar em contorno. O simples plantio em contorno nos microterraços da linha da semeadeira segura uma chuva de 25 milímetros na lavoura. Isso é muito positivo. Isto é suficiente? Ainda não. Nós temos que trabalhar com o terraço para segurar toda essa água. Porque daí no instante que para de chover e o solo tem fluxo de água e de ar não está compactado, esta água que está lá embaixo, ela sobe, que nem a água que a gente bota em 2 xícaras de açúcar, né, num pires. A água vem de baixo para cima, né? Quando seca o solo em cima, tem água embaixo para nutrir essa planta. Então, esse é o processo. Agora é um trabalho contínuo, isto é, culturas de verão, vamos à soja, tiramos a soja agora, vamos botar milho, capim-sudão, milheto ou sorgo, que são raízes construtoras desses agregados, né? Os micro-organismos vão digerir isso. Depois vem o inverno, nós colocamos o trigo, cevada, centeio, triticale ou aveia. E daí nós estamos com a melhor safra de verão preparada, com controle de plantas daninhas pela cobertura das plantas e com a linha de montagem de agregados que vai gerar o solo esponja que segura a água para nos momentos de déficit hídrico ter esta estabilidade maior de produção e redução dos riscos de quebra de safra. Mas é um trabalho contínuo ao largo do tempo. Não se constrói isso de um ano para outro.